Com o lançamento de Homeland em DVD, em que a heroína é bipolar, isso inaugura de alguma maneira, ou continua de alguma maneira, com essa exploração do doente mental, do indivíduo com patologia diagnosticada, protagonizando uma série. Mas será que foi a primeira? Ou devemos retomar a Família Soprano, a série da HBO de 1999 a 2007? Acaba de ser lançado O Homem de La Mancha, o clássico filme baseado no musical da Broadway. E a gente gostaria também de discutir a importância do Dom Quixote e que impacto ainda tem sobre a saúde mental. No ar, Psicadeiro. Então, meu caro amigo Fix, a série Homeland, que até ganhou o Globo de Ouro 2012, da melhor série, de alguma maneira teve um antecessor, se é que você pode dizer assim, que foi a Família Soprano. Como você pensa isso? Primeiro, da apresentação do doente mental, de um doente mental como protagonista, e segundo, ser tão premiado, ser tão aceito, parece que tão bem visto. Homeland eu entendo como uma continuidade de uma tradição já iniciada com Sopranos em 1999. Sopranos foi a primeira série de televisão a inaugurar essa verdadeira enxurrada de séries que trabalham elementos da psiquiatria e elementos também de ação ou elementos mais tradicionais das séries de TV americana que já chegaram ao Brasil. A gente teve essa semana inaugurado também Sessão de Terapia, que é baseada numa série israelense, assim como é Homeland, que foi transformada em sucesso nos Estados Unidos e agora adaptada no Brasil de uma maneira bastante fiel ao original. Mas a Família Soprano, ela traz pela primeira vez um protagonista com uma doença mental. E se a gente não deve procurar aprender psiquiatria com a cultura, a gente tem que dar o braço a torcer que a Família Soprano traz de uma maneira bastante fiel alguns dos quadros mais comuns na clínica psiquiátrica. Traz um transtorno de pânico, que é o que inaugura o primeiro episódio, traz transtorno de ansiedade sendo discutido, quadro depressivo, transtorno bipolar, a questão da análise, a questão da ética na psicanálise, a supervisão do terapeuta. Então, pela primeira vez, a gente tem efetivamente bem representado todos esses elementos na Família Soprano. Isso foi uma grande surpresa, num certo sentido. Todo mundo imaginava que seria mais um seriado sobre máfia, violência, alguma coisa tipo Poderoso Chefão para televisão. E o que atraiu demais foi quando o Tony Soprano começa a fazer a análise dele com a doutora Melfi, e a partir disso a descrição do quadro de pânico, das fobias, de como ele encarava a violência, o desejo dele de matar a mãe para resolver uma determinada situação, de tirar o tio que está no lugar do pai. Então ocupa uma série de, se você quiser, modelos freudianos de luta e sobrevivência, que acabou sendo o mais interessante da série. This shit I'm telling you, it'll all blow over. Didn't you admit to Dr. Cusimano that you were feeling depressed? Melfi. What part of the boot you from, hon? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. Avellino. My mother would have loved it if you and I got together. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction mafungo. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down.
Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left. I guess. The ducks that preceded your losing consciousness. Let's talk about them. Eu acho que se a gente fosse mais rigoroso, a família Soprano traz elementos shakespearianos, que é a luta pelo poder dentro da família e esses elementos da psicanálise tão caros há 100 anos, quando Freud descreveu, que é o desejo pela mãe, desejo e ódio pelo pai. E Poder. Exatamente, luta pelo poder e mais essa caracterização muito bem feita, muito bem autorizada aí pela medicina, até porque eles tiveram uma consultoria psiquiátrica bastante eficaz, de mostrar tudo isso para o espectador. Você tem alguma ideia do que se trata, então, esse Homeland? De onde é que vem essa... Afinal, acabou de ganhar o prêmio, 2012, o Globo de Ouro, e imediatamente já está lançado no Brasil, com legenda em português e tal. O que você... Semana passada ganhou o Emmy, inclusive, de melhor série dramática, etc., aqueles prêmios americanos. Mas o Homeland, para nós da saúde mental, o que interessa aqui no contexto é que a heroína também é dita portadora, como se fala hoje em dia, de transtorno bipolar. Então a gente tem mais uma vez representada numa série de grande sucesso e de muito premiada, uma heroína que tem toda essa caracterização dentro da esfera psiquiátrica e, evidentemente, com toda a repercussão dramática em cima do personagem. Now we have only 2 minutes. You said you had information about an attack. I have information. Prove it. The guards are coming. We're out of time. Stop! Last night, at 2300, 2 UH-60 Black Hawk gunships lit the target with over 8,000 rounds. During the sweep, one of the Deltas found something else. I'm an American. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003 and presumed dead. Until now. Welcome home. Look how beautiful you are. The Vice President. Sergeant Brody. It's an honor. Thank you, sir. What were his exact words? An American prisoner of war has been turned. Oh, they did to you. As you know, the first 72 hours after soldiers' capture are critical. Sergeant Brody stopped being a source of actionable intelligence, and yet he was still kept alive. You know what I really need? The last 8 years back, I get to take care of my wife and kids. And I'm not sent over there to fight that war. We need Brody in the public eye. We need him front and center. America's hero. You're suggesting that Abinazir planted intelligence on his own safe house just so we could recover Sergeant Brody? Do you know who this man is? No, I never met him. If he is a terrorist, we need eyes and ears on Brody from the minute he steps off that plane. Out of the question. You think for 1 minute you get away with this? I thought that once I had some proof. Yeah, you've been suggesting that Sergeant Brody's what you think he is. What did I tell you when I agreed to give her one more chance? I said it would end badly. For both of you. Just tell me I'm not out here risking federal prison on behalf of a crazy person. What are you saying? That I'm making this up? What if somebody's trying to make contact with Brody? It'll only happen once. The brass sent you over here to turn me into some poster boy for their war. The days that I take orders from the United States military are over. Gary, I need you to promise you will raise no eyebrows in there. There are times when you have to stand up for yourself and what you believe in. I'm just making sure we don't get hit again. On behalf of the President of the United States, it is my privilege to welcome you home. Homeland premieres Sunday, October 2nd at 10/9 Central, following the premiere of Dexter, only on Showtime. Bom, foi lançado no Brasil dos... Se alguém me pergunta por que eu escolhi ser psiquiatra, tem muito a ver com ter assistido na adolescência esse filme e
ter lido pela primeira vez o Don Quixote, que me marcou muito. Até separei aqui duas versões muito interessantes, que eu queria ler uma frase bastante curtinha de cada uma, mas é como inicia duas versões de Don Quixote, uma traduzida pelo Visconde de Castilho e Azevedo, que é a versão mais tradicional, que é esta aqui, ok? E outra traduzida pelo Orígenes Lessa. Eu gostaria de ler a primeira frase dos dois, porque isso já sintetiza pelo menos o desejo que eu gostaria que todo mundo tivesse de entrar em contato com esse clássico. Então, o nosso amigo, aqui que eu acabei de esquecer o nome, Visconde de Castilho e Azevedo, começa assim. Num lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo, dos de lança, adarga, rocim fraco e galgo corredor. O nosso poeta Orígenes Lessa começa assim. O homem não tem importância. Era uma aldeia como tantas outras que havia na Mancha. Diferente era o fidalgo, um desses de lança em riste, escudo antigo, magro rocim e galgo corredor. É tão fascinante a história do Don Quixote que essa transformação em peças... Eu até separei mais uma coisa muito interessante para que a gente tomasse conhecimento, acho que talvez muitos de vocês já saibam, mas Don Quixote foi em 2002 eleito o melhor livro de todos os tempos. Eu traduzi um trechinho da Reuters de Oslo, onde eles dizem o seguinte: Don Quixote, que foi escrito em duas partes, a primeira em 1605, a segunda em 1615, conta a narrativa espanhola do século XVII sobre um cavaleiro que vive entre um mundo de fantasia e realidade, e foi eleita a melhor obra de ficção do mundo por um time dos mais famosos escritores nesta última terça-feira. Isso foi em 1902. Eles deram a Don Quixote 50% a mais de votos do que o segundo lugar, que foi o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. O livro de Miguel de Cervantes deixou para trás as peças de Shakespeare, as obras de autores de calibre de Homero e Tolstói, com uma pesquisa conduzida com 100 autores em 54 países. Don Quixote é um romance satírico que conta a história de um cavalheiro envelhecido que vaga pela província da Mancha, na Espanha, realizando tolos atos de bravura para provar seu amor por Dulcinea de Toboso, a mulher que ele nunca conheceu. Muito bem, quando a peça foi escrita, primeiro foi um texto chamado Eu, Don Quixote. Quando ela foi escrita como musical, fez um enorme sucesso na Broadway. Começou como um espetáculo muito pequeno, até dentro da universidade, da NYU. 65, né? 65, e foi se desenvolvendo de tal maneira pela atração que causou até um grande espetáculo para a Broadway. Foi traduzido em português, passou aqui no Brasil, o Chico Buarque fez a tradução, na época ainda vivíamos no período duro da ditadura, e que ele traduz o grande sucesso lá, Sonho Impossível, que em inglês é Impossible Dream. Ele traduz em português a última frase, alcançar esta flor, vai ver uma flor brotar do impossível chão. Enquanto que em inglês o ator dizia alcançar a estrela inalcançável. Esse tipo de luta que mostra primeiro uma brasilianidade, mas ao mesmo tempo uma posição, que isso ao Don Quixote se presta muito bem, essa posição extremamente atual de ser usado politicamente, socialmente, economicamente e até dentro da saúde mental. Você acha que existe alguma relação entre esse fascínio pela obra Don Quixote e um possível diagnóstico para o protagonista? Afinal, se discute ad eterno se ele tem uma doença mental ou não. Você tem uma série de teses, eu mesmo trabalhei sobre esse tema, se o Don Quixote seria um psicótico ou não. O que você acha como um psicopatologista? O Don Quixote ele é usado como exemplo de quadro delirante, ou de quadro dissociativo, demencial. Tem algumas teorias ou tentativas de aproximação. Mas eu acho que o tom, talvez sobre isso a gente pudesse discutir, expor bem, o tom do nosso programa, da nossa ideia, é dizer como a psiquiatria é aproveitada pela arte. Eu acho que o artista, seja o diretor, o escritor, ele não está pensando em descrever um quadro clínico. Nós podemos em outros programas falar do Hamlet, ou do delírio de ciúmes do Macbeth em Shakespeare, do suicídio em Romeu e Julieta como uma tendência da juventude, mas evidentemente isso é uma apropriação. Não é correto nós dizermos que
havia uma intenção do Cervantes em escrever sobre alguém doente. Me parece muito mais que havia uma intenção de romper com tudo aquilo que existia na literatura até o momento, instituir um novo estilo, onde era possível o homem aspirar coisas melhores. Nós estamos numa Espanha empobrecida, no meio de uma situação de guerra, e uma situação onde ainda a Inquisição espanhola era fortíssima. Veja, o centro da Igreja Católica é em Roma, mas em nenhum lugar do mundo nós tivemos nada tão cruel como a Inquisição espanhola. Eu vou insistir um pouco mais com a pergunta da psicopatologia, mas antes eu queria saber, Andres, como é que você enxerga a arte? Qual é a definição, talvez seja uma pegadinha a pergunta, mas como é que você vê a definição da arte, e mais para esse contexto que a gente está fazendo aqui de saúde mental e cultura? A gente escreve livros juntos, ele é meu sócio e tal, e me prepara pegadas dessa. Ok, eu penso em arte a partir do que eu tenho de discurso. Eu acho que arte é aquilo que faz laço cultural. De alguma maneira, a arte tem a ver com isso que vincula o indivíduo a alguma coisa. Eu não sou capaz de descrever ou de afirmar se, sei lá, um pagode que se toca quando a gente está comendo feijoada no sábado é arte ou não. Mas se fizer um vínculo, de alguma maneira, com alguém, eu acredito que há lá isto que eu chamo essa partícula da arte. Então seria um vínculo social. Há um vínculo social sempre. Eu acho que a cultura, de alguma maneira, faz vínculo social. E a arte é a expressão mais sintética da cultura. Então vamos voltar à psicopatologia do Dom Quixote. Dá para você dizer que realmente, pelo que se lê do Dom Quixote no livro, ou até o filme, né, O Homem de La Mancha, que aproveita bastante essa ideia ele é quase apresentado como um dissociado, como um pré-demenciado, como se estivesse entrando num quadro de Alzheimer até. Como é que você vê essas representações psicopatológicas do Dom Quixote? Eu acho que é difícil dizer que isso seja uma representação psicopatológica. De alguma maneira, a medicina geral, a medicina não psiquiátrica, ela é muito assertiva. Se nós todos fôssemos diagnosticados como, sei lá, com pneumonia, provavelmente as radiografias, os exames, a alteração febril, seria muito semelhante entre um e outro. Nem acredito que igual. Acredito que cada um de nós vai ter a pneumonia do seu jeito. Mas, evidentemente, uma depressão é completamente diferente. A depressão do Fix não é igual à depressão do Andres, que não é igual ao do Jean, enfim, os nossos colaboradores aqui. Cada um de nós vai deprimir com o seu repertório, vai deprimir com as suas possibilidades. Na literatura, eu acredito que isso aconteça igual. O Dom Quixote é, antes de tudo, um sonhador. Ele é um homem que não suporta a realidade, e nisso tem uma coisa belíssima, porque o autor diz, e ele estuda, e nisso se cansa a sua cabeça, e ele sai pelo mundo aspirando o seu herói que ele havia lido tanto. E esse herói que ele havia lido, ele adquire aquela persona. Quase como se fosse o último desejo de um velho, a ideia de um velho moribundo. Ele tinha só 50 anos. Vamos pensar que talvez em 1600 e pouco, 50 anos já fosse a idade do velho. E como este velho, ele sai em busca de aventuras que o dignifiquem. Eu acho que o apelo universal do Dom Quixote é desse homem que aspira o bom. Aspira via fantasia, via imaginação, vencer os inimigos, amar de forma sublime. Ele ama uma mulher que ele nunca encontrou. Ele ama uma mulher que ele nunca encontra. Nisso o musical e o filme, evidentemente, são diferentes. Mas independente dessa mulher que ele nunca encontrou, e, enfim, tão idealizada, ele, por ela, parte para a batalha. Por ela ele vai para a luta, por ela ele vai atrás disso que é o sonho. Claro. E faz laço social, né? Retomando um pouco o conceito que você colocou aí sobre arte, o Don Quixote exatamente consegue fazer laço social. Por isso a gente pode até defender, como psicopatologista, aí, um pouco mais rigorosos, que o Don Quixote não é um psicótico, não é um delirante, porque ele consegue convencer os outros de uma verdade, ou pelo menos ele consegue convencer os outros, especialmente aqui no musical, que vale a pena sonhar, ou que o sonho é possível, né? Bem diferente da realidade da psicose, em que o delirante não consegue convencer ninguém. Isso seria quase uma definição de delírio. Talvez a gente pudesse comentar um momentinho sobre isso. Nós partilhamos a ideia de que delírio é uma ruptura da comunicação lógica.
De alguma maneira o indivíduo tem uma ideia, a partir da qual ele não tenta mais dividi-la, ou convencer os outros, ou pôr em prova, de uma maneira como a gente sempre coloca qualquer ideia, e no sentido de uma falha. Nós somos seres que falhamos, e o falibilismo é uma das características humanas, me parece, essenciais, e o delirante, ele não se acredita falho. Isso não se encontra no Don Quixote. Voltando um pouquinho ao filme, até porque a Fox lançou aqui no Brasil, via Versátil, era originalmente da Metro-Goldwyn-Mayer e United Artists, a Fox lançou fora do Brasil, e aqui a Versátil lançou o filme, e vale muito a pena. O filme é muito mais chato que a peça, isso é algo que a gente tem que dizer. A peça é muito enxuta, em 1h30 mais ou menos se desenvolve tudo. O filme não, o filme, para tentar mostrar um pouco o clima que envolvia o Cervantes e a situação espanhola, é mais lento, um tanto pesado. Mas é tão sublime a interpretação do Peter O'Toole, no sentido de encarnar o velho cavaleiro andante, e a Sophia Loren, que está absolutamente esplêndida, ela é belíssima, seria a Dulcinea dos sonhos de qualquer homem que desejasse amar alguém. Acho que até a distância, viu? Porque não precisaria estar perto dela para se apaixonar. Então, as músicas foram gravadas por uma gama enorme de artistas, e inclusive no Brasil a Maria Bethânia fez inúmeros shows, gravou em discos, e sempre se viu muito emocionada por essa ideia. Me lembro quando ela inaugurou o Teatro Célia Helena, num show muito pequeno, em que ela disse que faria homenagem àquele palco cantando Sonho Impossível, porque de alguma maneira, assim como a vida, representar no nosso país é um sonho impossível. Podemos ficar por aqui? Muito obrigado.